Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Olá, sou Fábio Limeira, fundador da comunidade Graça, Misericórdia e Paz. E agora nós falaremos sobre o carisma da comunidade Graça, Misericórdia e Paz. Mas antes de falar do carisma da comunidade Graça, Misericórdia e Paz, é preciso falar então o que é um carisma. E eu convido você a pegar o Catecismo da Igreja Católica, no número 2003, e lá diz que os carismas são graças do Espírito Santo. E tem um trecho que diz que até aqueles dons extraordinários, como a oração em línguas e o dom de milagres, está a serviço e para o bem comum de toda a igreja. Ou seja, a graça, os dons do Espírito Santo estão a serviço, são para toda a igreja. Se nós pegarmos 1 Coríntios capítulo 12, eu gosto muito ali, parece que é um tratado do apóstolo Paulo explicando sobre o carisma ou os carismas da igreja. Começa dizendo no versículo 1: a propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Você não pode dizer, não, eu quero o Espírito Santo, eu não quero os seus dons de serviço, seus dons carismáticos. Isso é um egoísmo, um individualismo. Querer o Espírito Santo é querer também os seus dons de serviço, também querer os dons para colocar a serviço da igreja, como vai dizer o Catecismo da Igreja Católica, número 2003. E o apóstolo Paulo depois vai nos apresentando uma série de listas dos carismas, para você entender que há uma diversidade de dons. Ele fala do dom de sabedoria, do dom de ciência, do dom da fé, do dom de cura. Tudo isso está no capítulo 12 de 1 Coríntios. Milagres, dom de falar em línguas, dom de interpretar. Ele vai falando de vários dons. Depois diz no versículo 12: com efeito, o corpo é um, e não obstante tem muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo, independente do dom que você tenha. Não queira o dom que Jesus deu ao seu irmão de comunidade, porque todos os dons são fundamentais para formar um só corpo. Mas a parte do capítulo 12 que eu gostaria de destacar, para que nós não caiamos naquilo que certa vez o bispo disse: cuidado com o pentecostalismo. Depois eu fui estudar sobre pentecostalismo e entendi o que o bispo da minha arquidiocese de Porto Alegre queria dizer com cuidado com o pentecostalismo. É não colocar os carismas acima da hierarquia, acima da obediência. Tem um livro muito bom sobre obediência, do Frei Raniero Catalamessa, pregador da Casa Pontifícia, sobre obediência. Nós precisamos entender que os sacramentos, que a obediência, a hierarquia, ela precisa estar acima do meu carisma. Tá, mas da onde tu tirou isso? Primeiro, da nossa Santa Baluarte, que ela nos dá o exemplo. Santa Faustina. São Pio também aconteceu isso. Mas quero agora destacar Santa Faustina. Santa Faustina, ela via Jesus Cristo. Ela via. Ela teve revelações do próprio Jesus. Um dia ela chega e diz: Jesus, eu preciso pintar um quadro de Jesus. E a sua superiora disse: mas quem que pediu esse quadro? E ela disse: o próprio Jesus. E a superiora disse: não. E quando ela vai lá falar para Jesus, Jesus diz: não precisa, eu estava naquela conversa, eu participei de tudo. E o que mais me agrada é a obediência. Então nós precisamos estar em obediência. Este dom da obediência, o reconhecimento da hierarquia da igreja e dos sacramentos acima dos carismas,
eles são fundamentais para que as novas comunidades, para que as novas fundações, para que os movimentos paroquiais não se percam, cheios de si mesmo, cheios de orgulho. Eu agora sou o salvador da pátria, no espírito revolucionário de que eu vim para resolver. Não. Resolve se você se colocar em obediência à igreja, à hierarquia da igreja, e se você beber daquilo que é essencial, que é os sacramentos. Não existe um bom católico que queira viver bem um carisma e que não vive uma vida sacramental, uma vida de obediência à igreja. Então, isso fica claro em 1 Coríntios capítulo 12, quando no versículo 27 diz assim: ora, vós sois o corpo de Cristo, e sois os seus membros, cada um por sua parte. E aquele que Deus estabeleceu na igreja são, e aí é uma nova lista de dons de serviço que o apóstolo apresenta. Em primeiro lugar, apóstolos. Em primeiro lugar, os bispos, aqueles que vão discernir todos os outros dons, a quem dá o mandato do discernimento, e por isso nós precisamos estar em obediência. Em primeiro lugar, os apóstolos. Em segundo lugar, profetas. E em terceiro lugar, doutores. Isso também é interessante, não é aqui, né? Mas os profetas. Ser profeta, o que é ser profeta? Senão aquele que escuta a palavra do Senhor e a põe em prática e quer exercer e quer externalizar a própria vontade do Senhor para o povo. O profeta é aquele que reza, é aquele que escuta do Senhor. Ele está na lista, na frente dos doutores. Se bem que os doutores também podem ser profetas. Quantos doutores, profetas nós vimos? Deus deu a graça aqui no Brasil de percebermos um grande profeta, Dom Henrique Soares. Falava de coisas profundas, mas de um jeito tão simples, chegando ao coração do povo. Então nós não estamos dizendo que é importante ser profeta e não precisa ser doutor. Mas também preciso dizer que às vezes, olhando para a vida dos santos, eu desconfio quando alguém quer começar um discurso dizendo eu sou doutor em teologia, não sei do que. Será que você quer convencer dos seus discursos pelo seu currículo ou porque você fez uma experiência com Deus e Deus falou? Falando em Dom Henrique Soares, venerável Dom Henrique Soares, ele falava: o verdadeiro teólogo é aquele que se enche de oração. Ou seja, um verdadeiro teólogo é aquele que é profeta, é aquele que escuta do próprio Deus e externaliza do próprio Deus, precisa de vida de oração. Mas falamos dos profetas e dos doutores, depois vem outra lista, mas o início da lista é importante a gente entender que em primeiro lugar, Jesus constituiu os apóstolos, os bispos. Talvez tenham aí muitas igrejas baseadas nessa palavra, em que alguém levanta o braço e diz: então a partir de agora eu serei o bispo. Mas nós não estamos falando desses bispos, estamos falando do bispo, do apóstolo, que recebeu o mandato do próprio Jesus e que a partir dali tivemos a sucessão apostólica, os papas, os bispos em comunhão com o Papa, e essa sucessão não vai se romper nunca na Igreja Católica Apostólica Romana. Queria trazer esta síntese de Paulo para nós entendermos que existem vários carismas, mas que precisamos não colocar o carisma à frente do maior de todos os dons, que é a obediência. Não podemos colocar os carismas de serviço na frente dos sacramentos. Para não achar, basta eu seguir o meu carisma e eu serei salvo. Não, basta você obedecer à igreja. Basta você caminhar com a igreja, caminhar com Cristo, e aí sim você será salvo. Mas qual é o carisma da comunidade Graça, Misericórdia e Paz? O carisma da comunidade Graça, Misericórdia e Paz
ele nos é orientado através da palavra de Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30, que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados, sobre o peso do vosso fardo. Se você entrar no site da Comunidade Graça, Misericórdia e Paz, no link Oblação, é a terceira etapa do membro da comunidade. Primeiro, caminho vocacional, depois discipulado, depois oblação. Pessoas que querem se preparar para a consagração de vida. Então, fala desse núcleo do carisma de Mateus, capítulo 11, versículo 28. E lá o texto diz: Deus nos faz uma promessa. Vinde a mim e encontrareis descanso para vossas almas. Recordamos através desta palavra que de fato Jesus quer que tenhamos como sentido último o reino dos céus. É o reino de paz. Não uma paz mundana, não uma paz exercida e estabelecida por determinada ideologia ou por determinado sistema. Mas ele fala deste reino do céu, deste reino de paz. E para você entender bem, o reino que nós acreditamos não é um reino instituído por alguma ideologia, mas é o próprio Cristo. Ele é o reino. Sem Jesus não me serve. Sem Jesus não é uma caricatura de reino. É em Jesus que nós temos o verdadeiro reinado, o verdadeiro reino. Nele e com ele encontramos descanso para as nossas almas. É só nele que encontramos descanso. E ele faz, e ele anuncia: vinde a mim. Para quem é essa promessa? Nós poderíamos interpretar: quem pode fazer parte da comunidade Graça, Misericórdia e Paz e receber essa promessa deste carisma? Vinde a mim, vós todos que estáis cansados de carregar o vosso fardo, e encontrareis descanso. Quem pode? Quem pode fazer parte da comunidade Graça, Misericórdia e Paz e dos seus serviços? Eu respondo dizendo: todos os que estáis cansados sobre o peso do vosso fardo. A comunidade GMP é para todos, sem exceção, oprimidos, angustiados, sentindo-se culpados, cansados, desanimados, medrosos, pecadores. Todos esses podem fazer parte. Todos que quiserem encontrar. Não basta só estar cansado. Precisa ser um cansado que quer encontrar em Jesus o descanso para a sua alma. Para encontrarmos descanso em Jesus, através do capítulo 11 de Mateus, ele nos faz 3 exortações que queremos acolher e assumir com objetivo pessoais e comunitário. Quais são esses 3? Essas 3 exortações é: vinde a mim. Jesus nos convida a termos um encontro com ele, a experimentarmos a sua graça. Graça, graça, graça. Minha vida precisa ser moldada na graça. Eu preciso permanecer na graça do Senhor. Eu quero estar na sua graça. Eu quero caminhar na sua graça. Aprendei de mim, a segunda. Versículo 11. Aprendei de mim. Somos chamados não a apenas encontrá-lo, mas a conhecê-lo e deixarmos moldar por ele. Permitir que ele nos restaure nossas vidas, apresentemos nossas misérias e experimentemos sua misericórdia. Aprendei dele, que é rico. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é a própria misericórdia, a própria mansidão, a própria humildade que nos alcança. E o terceiro passo para seguirmos, para encontrarmos o reinado de Jesus, é: tomai sobre vós o meu jugo. Não podemos nos colocar sobre o jugo de nenhum outro império. Não podemos. Não podemos nos colocar sobre o jugo do inimigo. Precisamos colocar nossa vida sobre o domínio de Deus, entregando-nos, consagrando-nos a Ele. Entregues a Ele, permanecemos na paz. Por isso esse é o caminho de encontro, de restauração e de consagração, de graça, de misericórdia,
e de paz. Por mais que pareça difícil, por mais que apareçam pedras, confiantes, descobrimos que o seu jugo é suave e que o seu fardo é leve. Esta é a palavra de Mateus capítulo